Glória a Deus! Aleluia! Meu Deus! Para nós, que vai nos escrito aqui para a gente. Aleluia, glória a Deus. Menino do céu, dê lugar. Nós viemos daqui pagar preço, dá lugar buscar Deus. Não vamos sair daqui sem receber. Ai, tá! Se peca, blasfeme, depois, camantro, depois, já. Tiriba, que foi o tipo, lá. Ai, ubre, campla, se depois. Stime, compla. Ubre, campla, se depois. Glória, 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 glória. Lepre, peca, blasfeme, depois. Si peca, se depois. Na camantro de plá de copa terra. Camantro de plá. Camplaci de plá. Libe camplaci de plá. Si pegra. Ora camantro de plá de canto. Ebria. Ube camantro de pai. Que pleco. Ube camantro. Ube canta. Oh, glória, glória. Ele é camanda da capre. Camasti. Ube camantro. Ube Ube campla, si de povia. Ainda mais. Libe que bateu de campla, si de povia. Ore be campla, si. Stay. Uribe camantrio. Stay. Tu que pai de campla, si. Glória, la batra camantre de campla, si de povia. Vive camantrio de camplia, si de povia. Tu agmantio, si de cavia. O precantio, si de povia. De pai de cantio, si que pai. Si que povia, si me. O camat, que capa camana, camanta, casti. Prime cantio, stible, casti. Uimantrio de pai, dobria, stay. Vive camanate camana, stick, stick, que play, que play, stay, ya. Umi cambla, de provia, suimantrio, de campla, de cobria. Oh, rabastri de plasti, dui campla, stay, ya. Do comantio, Uribá. Nabasti comantio. Graças de fogo, Pai. Andaste. Tiradas do teu altar sobre nós, ó Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Irmãos, Êxodo, no Glória. capítulo 3. Creio. Êxodo, capítulo 3. Aleluia. Tem um versículo muito importante. Vamos ler aqui para nossas meditações nesta manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O texto, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio da sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão
porque a sarça se não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver a sarça, disse Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Disse mais, Senhor, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Glória a Amém? Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos chegar mais perto aqui. Glória a Deus. Tá bom aí, né? Tá bom. Ele foi dos vultos mais célebres da história neotestamentária. Moisés, ele foi poliglota, autodidata, versátil, condutor, guia, apacentador, era instruído em toda a ciência do Egito. Era um homem que era uma potência de inteligência e aprendeu todas as linguísticas do Egito. Treinado e preparado para ser o rei, para assumir o trono de Faraó, ser o príncipe do Egito. Porém, Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano com Moisés. Moisés mata o egípcio porque ele defende o hebreu que estava sendo atacado por um egípcio, e no momento em que ele reage, defendendo o hebreu, ele mata o egípcio e ele foge. Quem já leu isso diz amém. Amém. Ele mata o egípcio e foge. Parece que Moisés entra em fuga, indo para o deserto. Mas eu percebo um importante momento, nesse momento em que Moisés sai, quando ele acaba de matar o egípcio e que ele foge, eu percebo que não adianta tentar ver Deus se não matarmos o Egito. O Egito é o mundo que flora, que vive, que reina, que predomina dentro de nós. Se não matarmos o Egito, não tem como contemplarmos a glória de Deus. Eita, Moisés, ele mata o egípcio e foge. Isso é uma tipologia, uma representação que só pode ver a glória de Deus aquele que mata o Egito. Eita, Deus grande. Só pode contemplar os milagres quem mata o Egito que está dentro de si. Só pode encontrar a manifestação de Deus quem consegue matar o Egito. Eu vou perguntar, quem já matou o Egito aí da glória? Aperta a mão do seu irmão e diga, ele está morto. Ele está morto. O Egito está morto. O Egito está O morto. apóstolo Paulo disse, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então o Egito tem que morrer. O Egito é o eu. Eu posso, eu faço, eu quero, eu vou, eu sei. O Egito é o eu, o Egito é a carne. O Egito é a concupiscência da carne, são as soberbas da carne, são os impulsos naturais da carne. A Bíblia diz que estão na carne não podem agradar a Deus. Então o Egito tem que morrer. Moisés, então, ele vai para o deserto e se aconchega na casa de Jetro, seu sogro. Ele se relaciona, então ele passa a ter uma outra vida debaixo dos cajados da orientação de Jetro. Naqueles dias em que Moisés está apacentando as ovelhas de seu sogro, ele está envolvido, ele está empenhado. A mente e o coração de Moisés está voltado para uma palavra: apacentar. Vamos repetir? Apacentar. Apacentar não é para todos. Agora, ser apacentado é para quem quer. Ser ovelha é se deixar se apacentar. Ser ovelha é se deixar se policiar, se adestrar, se moldar. É mesmo assim. Ser ovelha é ser obediente, ser submisso, é estar debaixo do chicote e debaixo do cajado do pastor. Aleluia. Então, ser ovelha é se deixar apacentar. Moisés estava apacentando, mas altamente, espiritualmente, ele já estava sendo altamente apacentado por Deus. No momento em que nós somos apacentados por Deus, nós somos levados a obter experiência. Experiência. E as experiências que Deus nos leva
é no monte, é no campo missionário, é dentro da igreja, é dentro de casa. Deus ele nos cerca de experiência. Por exemplo, Isaías no capítulo 6, há uma experiência ali. Isaías diz, no ano em que morreu o rei Uzias, ele diz, eu vi o Senhor. Está certo ou não está certo? Está escrito ou não está escrito? Está escrito. Ele disse o quê? Eu vi o Senhor. Contaram para ele? Não. Falaram para ele? Não. Disseram para ele? Ele disse, eu vi. Ou seja, ele viveu uma experiência pessoal com Deus. Por que é que Deus nos traz para o monte? Para termos experiência pessoal com Ele. Nós precisamos ver o Senhor. Ver o Senhor é um direito para aqueles que querem alcançar a terceira fase da vida espiritual. Existe uma palavra chamada tarcos, é uma palavra que vem do grego, que descreve indivíduos que são levados ao terceiro nível ministerial, terceiro nível espiritual, ou terceiro grau ministerial. Essa palavra distingue o elemento que alcançou o terceiro nível. Quem são eles? São aqueles que viram Deus. Hoje é uma grande necessidade nos cultos das igrejas, nas nossas reuniões, de contemplarmos Deus. Eu tenho viajado o mundo todo. Eu tenho percebido que nem todas as igrejas Jesus está. Nem todo culto Jesus está. Nem toda pregação que se fala da Bíblia Jesus está. Você encontra mais desabafo do que pregação da palavra. Você encontra diretas, usando a Bíblia como indiretas, querendo mandar recado para alguém. Então você não vê Deus falando, você não vê Deus na igreja. As igrejas estão mortas, vazias, estereotipadas, monótonas. Os crentes estão abatidos que nem uma madeira oca. Você abate a madeira oca, ela faz barulho, e dentro da madeira oca tem o quê? Tem cupim, tem formiga, tem lagartixa, tem lacraia, tem tudo na madeira oca. Assim está as igrejas, viu? Uma igreja seca, oca por dentro, não tem a glória, não tem a unção, porque a gente não vê Deus. Deus não fala mais, Deus não revela mais. Glória a Deus! Mas Isaías diz, eu vi. Então há uma necessidade de Deus ser manifesto em nossas vidas. O mundo precisa ver Deus em nós. Nossos amigos precisam ver Deus em nós. Nossos vizinhos precisam ver Deus em nós. Moisés está apacentando as ovelhas. E de repente ele vê uma sarça. A sarça era uma moita de espinho, um arbusto de espinho, era chamado de escrascência. Moisés então vê aquela moita de espinho pegando fogo. Ele fica pasmo, ele fica atraído e ele então deseja tocar daquele fogo. Ele deseja se aproximar daquele fogo. Alguém já parou para pensar por que é que Deus manifestou o fogo na sarça? Eu entendi que Deus só aprova ministério com fogo. Deus não aprova ministério sem fogo. Glória a Deus. Ministério aprovado tem que ter o quê? Fogo. Deus batiza com o Espírito Santo e com? Fogo. O crente fala a língua de? Glória a Deus. Aleluia. Fogo. O Espírito Santo é? Fogo. Sadraque, Mesaque, Abednego. Glória a Deus. Abraão levou Isaac para o monte para oferecer lá no Carmelo. Ele leva o Isaac lá para o Moriá. E de repente que ele chega lá, ele leva lenha, cutelo e fogo. Elias está no Carmelo, ele diz, se eu sou homem de Deus, que desça o que do céu? Fogo. Então o ministério da igreja, uma vida aprovada, tem que ter fogo. Não vem com essa história, dizer que você é crente e sente a presença de Deus calado. Calado só defunto, meu irmão. É mesmo assim. Ah, eu sou pentecostal, mas eu fico no meu cantinho, boca fechada e eu sinto Deus. Então compra um caixão e um buquê de rosa, deita, porque você já morreu. Ah, glória a Deus. Deus só opera na vida de quem tem fogo. Quem tem fogo da glória a Deus. Aleluia. A pior coisa que tem. Quem gosta de tomar café aqui, levanta a mão. Amém. Agora eu pergunto, quem gosta de tomar café gelado aí?
É ruim. É ruim.